Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rudimar e hoje a gente vai trabalhar sobre radiciação. Então são um total de 2 aulas e essa é uma aula de duas, ou a primeira aula. Bom, antes de falar de radiciação, a gente vai falar aqui os elementos, vamos entender os conceitos e o que é uma raiz. Bom, esse símbolo aqui, para quem não conhece, esse é o símbolo de raiz. O número que está dentro, ou que a gente está extraindo a raiz, a gente dá o nome de radicando. Esse númerozinho que fica aqui, a gente chama de índice, que é o que vai indicar se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o resultado disso é o que a gente dá o nome de raiz. Aqui do lado eu coloquei uma potência. Por que eu coloquei uma potência? Porque a potenciação é a operação inversa da raiz. Assim como mais a operação inversa é menos, ou adição e subtração. Multiplicação e divisão também são operações inversas. A potência e a raiz são operações inversas. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma potência elevada a um expoente fracionário, eu posso resolver isso através da operação inversa, que seria a radiciação. Então, perceba aqui que a base vai se tornar o radicando, o denominador vai tornar-se o índice e o numerador vai sendo o expoente dentro do radicando. Então é dessa forma que eu faço a operação inversa da potenciação, que seria a radiciação. Isso para quando o expoente for uma fração. A gente vai passar para raiz. Bom, então nada mais é do que a raiz, nada mais é do que a resolução dessa potência elevado a esse índice. Ok, temos dois casos, temos dois tipos de raízes. Temos as exatas e temos as não exatas. O que seriam as raízes quadradas ou raiz cúbica, né? Aqui a gente vai trabalhar inicialmente apenas com raiz quadrada, e quando tem o índice 2 aqui. A raiz quadrada não precisa aparecer o índice 2, então quando não tiver nenhum índice aqui, a gente está indicando que o índice é 2. A raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Depois a gente vai falar um pouquinho mais por que a gente chama de raiz quadrada. A raiz de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. As raízes exatas são bem tranquilas, né? A gente chama de raiz quadrada justamente porque deriva de um quadrado. Então, por exemplo, aqui eu desenhei um quadrado de lado 3. Então perceba que aqui a gente tem exatamente o que seria a representação geométrica dessa situação aqui. Eu tenho o 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é um quadrado de lado 3. Perceba que quando eu resolvo isso aqui, eu chego à resposta 9. Perceba que exatamente eu tenho aqui 9 quadrados. Logo, a raiz quadrada de 9, ou seja, um quadrado com 9 quadradinhos, vai dar um lado 3. Então, 3 ao quadrado é igual a 9 e a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, quando a gente extrai a raiz quadrada, a gente encontra o lado do quadrado. Seria mais ou menos o conceito bem básico de uma raiz. Perceba que quando eu tenho raízes exatas, significa que eu consigo formar um quadrado exato. Por exemplo, se eu pegar aqui 4 quadradinhos, eu consigo formar um único quadrado grande, ó. Da mesma forma que se eu pego 9, eu consigo formar, com 9 quadrados, eu consigo formar um quadrado grande. 36, eu também vou conseguir formar um quadrado de lado 6. Significa que as raízes não exatas, eu não vou ter o número inteiro como resposta, e também eu não vou conseguir formar um quadrado grande juntando todos os quadradinhos. Então, por exemplo, se eu pegar 10, perceba que com 9 eu consegui formar um quadrado. Se eu pegar 10, com 10 eu já não consigo formar um quadrado. Com 11, 12, 13, 14, eu não consigo formar um quadrado. Então, significa que essas são chamadas raízes não exatas. Ou seja, a raiz de 10 não vai dar um número inteiro. Tá? Então, eu poderia resolver isso usando a calculadora ou usando uma aproximação. Então, eu sei que, por exemplo, a raiz de 10, se a raiz de 9 é 3, a raiz de 10 vai ser um número um pouquinho maior do que 3. Então, vai ser um número decimal, 3, alguma coisa, ou seja, um pouquinho mais do que 3. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, quando as raízes não são exatas, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente
simplificar elas quando necessário ou deixar elas em raiz. É assim que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, a raiz de 10 ela já está na sua forma simplificada, então a gente vai deixar ela como raiz de 10. Professor, o que seria a forma simplificada? Eu pegar a raiz de 10 e decompor o 10, decompor em fatores primos. Só que se eu pegar o 10 e fazer a decomposição em fatores primos, olha o que vai acontecer. Divide por 2 dá 5, divide por 5 dá 1. O que aconteceu aqui deu apenas 2 números primos aqui, eu não consigo simplificar. Então a raiz de 10 já está na forma simplificada. Diferente, por exemplo, do 200. O 200 também é uma raiz não exata, ou seja, não tem nenhum número inteiro aqui que elevado a 2 vai dar 200. E aí eu vou pegar o 200 e vou fazer a decomposição. Olha só, vou fazer a decomposição em fatores primos. Vou dividir por 2, que dá 100. Vou dividir por 2, que dá 50. Vou dividir por 2, que dá 25. Aqui não dá mais por 2 nem por 3, então eu vou dividir por 5, que dá 5. E vou dividir por 5, que dá 1. Significa que essa aqui é a forma decomposta do 200, né? Ou seja, representado em fatores primos. Quem não souber fazer essa decomposição, lá no meu canal também tem uma aula como fazer decomposição. Então pode procurar lá que vocês vão encontrar. Aí o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o 200 aqui dentro da raiz, exatamente por essa decomposição aqui. Perceba que eu tenho aqui um 2 ao quadrado e tenho aqui um 5 ao quadrado. Por que eu vou separar em 2 aqui, ou elevado a 2? Justamente porque o meu índice aqui é 2. Se o meu índice aqui fosse 3, eu ia separar de 3 em 3. Se o meu índice fosse 4, eu ia separar de 4 em 4. Justamente para mim poder usar a propriedade de raiz. O que é a minha propriedade de raiz? Nesse caso aqui, onde é que eu aplicaria? Uma das propriedades de radicais tem situações como... Quando eu tenho índice e expoente iguais, eu tenho propriedades inversas. Se aqui o índice fosse 2 e o expoente fosse 2, eu poderia simplificar esse índice com esse expoente e o resultado seria o próprio radicando. Essa é a primeira propriedade de raiz. Então, quando eu faço isso, quando eu organizo aqui de 2 em 2, eu estou organizando uma forma simplificada para mim simplificar aqui com o índice 2. Então, o raiz de 200, se eu colocar ele aqui dentro da raiz, vai ficar assim, ó, 2 elevado a 2, o 2 que fica com o expoente 1 e o 5 que fica elevado a 2. Como o meu índice aqui é 2, eu consigo simplificar esse índice com esse expoente. Esse caso aqui, no caso desse fator 2 que ele tem índice 1, eu não consigo simplificar. Então esse é o número que vai ficar dentro da raiz. Então olha só como é que a gente vai resolver isso aqui de uma maneira bem fácil. Vou simplificar esse índice 2 com esses expoentes. Esse fator 2 e esse fator 5, eles vão sair da raiz, porque eu resolvi ela. Então vai ficar 2 vezes 5. Esse fator 2 vai ficar dentro da raiz. Então, aqui a gente tem 2 vezes 5, 10, raiz quadrada de 2. Então, a gente termina a simplificação dessa forma. Ou seja, a raiz de 200 é 10 vezes a raiz de 2. Aí a raiz de 2 a gente consegue encontrar de uma maneira bem fácil, é uma raiz fácil de gravar. Ela é aproximadamente 1,41. Então, se eu multiplicar a raiz de 2 por 10, eu tenho a raiz de 200. Só que a gente não vai trabalhar com isso, a ideia não é essa. A ideia é a gente aprender, simplificar e deixar ela em forma de raiz. Ok? Outra coisa, vamos para outros exemplos. Então aqui eu coloquei mais 3 exemplos. Raiz quadrada de 400. Vocês perceberam que aqui no exemplo anterior, eu fiz isso com uma raiz não exata. Agora, se por acaso 200 fosse uma raiz exata, eu também consigo resolver. Que é o caso que a gente vai fazer aqui para a raiz de 400. A raiz de 400 dá uma raiz exata. Então, olha só como é que vai ficar. Vou pegar aqui o 400 e vou fazer a decomposição da raiz de 400. Então, vai ficar aqui por 2 que dá 200, por 2 que dá 100, por 2 que dá 50, por 2 dá 25, por 5 que dá 5, por 5 que dá 1. Aí aqui eu vou separar novamente de 2 em 2. Olha o que aconteceu aqui.
todos os fatores tiveram pares, não sobrou nenhum fator aqui sozinho. Isso significa que essa raiz quadrada de 400 é uma raiz exata, ela dá um número inteiro. Olha o que vai acontecer aqui. Quando eu colocar tudo isso aqui dentro da raiz, eu tenho um 2 ao quadrado, tenho um 2 ao quadrado e tenho um 5 ao quadrado. Olha só. Isso significa, aqui está o índice 2. Olha só. Significa que eu posso simplificar usando a propriedade que eu expliquei anterior, né? A propriedade que diz que quando eu tenho índice e expoente iguais, eu posso simplificar esses índices. Então, vou simplificar aqui, aqui e aqui. Olha o que vai acontecer. Como eu simplifiquei e o fator 2 e fator 5, todos eu consegui simplificar, todos eles vão sair da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. Significa que aqui eu tenho uma raiz exata. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Significa que a raiz de 400 é o número inteiro 20. Ok? Aqui, raiz de 300. Então, o que eu vou fazer? Vou decompor o 300. Então, aqui a gente vai decompor por 2, que vai dar 150. Por 2, que dá 75. Por 3, que vai dar 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Vou colocar tudo isso dentro da raiz, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Simplifico, aqui está o índice 2, né, que eu posso colocar aqui. Vou simplificar esse índice com esses expoentes. Então, a gente vai ter aqui o 2 e o 5 eu simplifiquei, então eles vão sair da raiz, que eu vou resolver a raiz deles. E o 3 vai ficar, um fator sozinho vai ficar dentro da raiz. Então, isso é 10 raiz quadrada de 3. Então, aqui está a nossa simplificação da raiz de 300, que é 10 raiz de 3. E o último caso aqui, 512. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o 512 e vai fazer a decomposição em fatores primos. Por 2 vai dar 256, por 2 vai dar 128, por 2, 64, por 2 dá 32, 2 que dá 16, 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que deu 1. Aqui todos os fatores deram 2. Só que aqui eu não vou separar de 2 em 2, porque eu tenho aqui um índice 3. Então aqui a gente vai separar de 3 em 3. Olha só. Olha só. Nesse caso aqui também vai dar uma raiz exata. Justamente porque deu os trios aqui, né? Como eu separei de 3 em 3, deu exato. Não vai ficar nenhum fator sozinho. Então aqui vai ficar igual a raiz cúbica, que vem de um cubo, né? 3 dimensões. Então eu tenho 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 3. Vou simplificar aqui os índices, o índice com os expoentes. Logo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 é a raiz cúbica de 512. Ou seja, 8 vezes 8 vezes 8 vai dar 512. Ok? Eu só vou voltar um pouquinho e explicar rapidinho essa propriedade, que eu acabei passando ela de uma maneira um pouco rápida. O que acontece aqui, ó? Vamos pegar esse caso aqui, ó. Primeiro caso, não, vamos pegar esse aqui que acabou não dando uma raiz exata. Quando eu tenho todos esses fatores dentro da raiz, só para ficar um pouquinho mais claro. Quando eu tenho raiz de 2 ao quadrado, de 3 e de 5 ao quadrado, eu posso representar esses 3 fatores aqui dentro de raízes independentes. Essa, inclusive, é outra propriedade de radicais. Olha só, eu poderia representá-los assim, ó. Olha só. 2 ao quadrado está dentro da raiz, 3 está dentro da raiz e 5 ao quadrado está dentro da raiz. Eu separo em fatores e raízes independentes. Aí fica um pouquinho mais fácil de eu entender que quando eu simplifico aqui, ó, quando eu simplifico, no caso, o índice com o expoente, fica mais fácil de entender por que o raiz de 3 fica dentro da raiz. Aí você tem aqui, ó,
você tem aqui um 2 que você resolveu a raiz. Perceba que 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2, por isso que fica apenas o 2. Então eu posso usar aquela propriedade de radicais e simplesmente simplificar e vai sobrar o 2. Aqui você simplificou, sobrou só o 5. E o raiz de 3 não deu para simplificar, então fica em raiz. Aí que você pode multiplicar os fatores comuns aqui, né? Então a gente tem aqui 2 vezes 5, 10, raiz quadrada de 3. Tá? É a mesma resposta que deu aqui, mas só para exemplificar melhor como que vocês vão estar usando essa propriedade. Ok? Bom, nessa aula era isso. A próxima aula é a continuação de radiciação, que aí seria, a gente vai fazer as operações, no caso adição, subtração, multiplicação e divisão com radicais. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.